Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. Mark Zuckerberg vai eliminar programas de diversidade e inclusão na Meta. Não só ele, mas o Jeff Bezos também vai fazer a mesma coisa. Então a Amazon restringe alguns programas de diversidade, equidade e inclusão. Além disso, você vê aqui, no próprio artigo tá falando, a Microsoft já começou a fazer esse tipo de coisa, né? Então, cara, tá continuando assim, né, essa mudança de paradigma dentro do Vale do Silício. O Mark Zuckerberg, ele também fez o comentário que as empresas precisam de mais energia masculina, que é bem interessante, a gente vai comentar também. E aparentemente tem relatos de que tá um caos internamente na Meta, porque funcionários estão protestando contra a mudança LGBT, de política com relação a discussões LGBT na plataforma do Zuckerberg, né? Então a gente vai comentar isso também. Mas enfim, pra resumir, o que aconteceu é o seguinte: grandes empresas têm esses programas de diversidade, né, que envolve, vamos tentar contratar um corpo de funcionário mais diverso, para que não seja exclusivamente de homens brancos e asiáticos, que parece que é o perfil mais comum, assim, em empresas de tecnologia no Vale do Silício, né? Então a gente vai tentar contratar negros, latinos, mulheres também para serem programadores e tal. Então isso é uma coisa antiga. E agora o Mark Zuckerberg tá tipo, mano, quer saber? Quero que se dane, entendeu? A gente vai ignorar completamente as características demográficas dos nossos funcionários e vai ser isso. Então, vai além, na verdade, né? Então, ele literalmente falou que tá eliminando todas as medidas de diversidade, equidade e inclusão. Todas. Então, ele é mais radical do que o Jeff Bezos. O Jeff Bezos é só algumas. E isso é interessante porque parece que no Meta não tinha só política de funcionário. Tinha política de fornecedor também, o que é surreal, na minha opinião, né? Então, aqui entra em detalhe que o vice-presidente de RH falou que DEI se tornou um termo carregado e tal, só que, pelo que ficou claro, ele não tá só mudando a palavra, ele não vai parar de chamar de diversidade e começar a chamar de outra coisa. Ele realmente tá acabando com os programas, né? Então, por exemplo, como aplicar práticas justas e consistentes que mitigam o preconceito para todos, não importa a sua origem. E aqui também outras mudanças são mais substanciais. A Meta não exigirá mais que os gerentes de contratação busquem candidatos de origem subrepresentadas, ou seja, minorias. Não vai priorizar, ou talvez não priorizar, né? Mas não vai fazer um esforço adicional para buscar candidatos de minorias para trabalharem nas empresas da Meta. E esforços para trabalhar com fornecedores que sejam propriedade de minorias foram descartados. Ou seja, literalmente, parece que o Facebook tinha uma política que era: se você é um fornecedor e o proprietário desse fornecedor é um homem branco, você meio que pretere ele para que o proprietário desse fornecedor seja um homem ou uma mulher, né, diversa, né? O que é meio esquisito, na minha opinião. Tipo, cara, que diabos isso tem a ver, né? E aí entra no comentário do Mark Zuckerberg pedindo mais energia masculina, mas eu acho que primeiro vale a pena a gente comentar sobre esses fim dos programas de DEI, né? Sim, cara, que é o paradigma que estava pautando contratação nas empresas americanas. Eu acho que ficou muito forte depois da questão do George Floyd, né? Então teve um momento Black Lives Matter que tomou conta dos Estados Unidos de uma forma impressionante. E aí, a partir daí, meio que passou a rolar um olhar mais atento a, tipo, privilégios sociais que não tinham sido estendidos a populações negras. Então, começou assim. Tem uma posição de privilégio na sociedade, que é, enfim, programador do Meta. Pô, tá ganhando um baita salário, tá morando na Califórnia. Pô, teu emprego é rewarding, é prestigioso na sociedade. Quantos desses programadores são negros? Sei lá, 2%. Pô, isso não faz sentido. Os Estados Unidos têm, acho que se não me engano, 13%, né? De negros, enfim. E esse comportamento foi se estendendo lentamente, foi numa crescente, né, para outras minorias. Então tinha uma preocupação com estrangeiro, tipo migrante de primeira geração, segunda geração. Depois isso entrou um pouco nas questões de sexualidade, de gênero, né, na real. Não, mas também de sexualidade. Eu acho que prioriza-se tanto gays, assim, quanto pessoas transexuais, sabe? Exato. Então é a necessidade que os times sejam um retrato fidedigno de um que é um arranjo maior da sociedade, assim. Então, sociedade americana, 13% de negro, 2% de indiano, não sei o quê, tem nativo americano, tem mulher, tem homem, tem uma população de pessoas trans, etc. E gays, e tudo isso tem que estar embutido dentro do time de programadores dentro do Facebook. Isso ficou muito forte.
ao ponto de rolar até um certo descompasso. Então, essas equipes do Facebook, elas sobre-representavam algumas minorias, por exemplo. Então, digamos que talvez a coisa viveu uma crista assim e arraigava para fora dos Estados Unidos também. Então, esse tipo de política de diversidade e inclusão é aplicado maciçamente no Brasil, especialmente nos conglomerados que são mais internacionalizados e são mais ligados à opinião pública, né? Porque a opinião pública também veio junto com isso. Não foi a ditadura do RH, não. O pessoal foi se conscientizando, também mudando de ideia. Daí, por exemplo, cara, Globo, uma série de escritórios no Brasil. No Brasil, famosamente, teve um escritório da XP aí, que ficava no sul, se eu não me engano, que todo mundo era branco, que nem me parece tão estranho, dado que fica no sul, né? Que a maioria da população é branca mesmo. Aí viralizou no Twitter. Meu Deus, o escritório racista, não contrata nenhum negro, sei lá o quê. Esse caos fez parte de todo esse movimento dos últimos anos. Exato. Então, tipo, eu acho pra mim o exemplo mais claro é a Globo agora tem uma iniciativa muito forte de representar o recorte racial brasileiro dentro da emissora. Então, o Brasil tem 50% de negros e pardos, 50% de brancos, sendo esses brancos eu também... cara, as categorias raciais no Brasil, as fronteiras são muito mal delimitadas. É bem diferente dos Estados Unidos. Né? Exato. Porque teve muito uma miscigenação ao longo dos séculos. Exato. Então eu acho esquisito até os 50% de branco no Brasil. Pra mim é menos. Tem a galera aí que o Rio de Janeiro... É porque o Rio de Janeiro é um lugar menos branco do que São Paulo, do que o Sul e tal. Mas ainda assim, é aquilo, né? 50% de branco, 50% de negros e pardos. E a Globo agora faz um esforço tremendo pra criar novas vozes lá dentro, personalidades que sejam de origem africana. Isso é um reflexo, sei lá, da decisão que o Mark Zuckerberg tomou na Califórnia em 2014. Além disso, outro lugar que você pode ver isso é, assim, impulso pra ter... Não, eu digo uma coisa que a pessoa vai conseguir ver no dia a dia, é ter comentarista de futebol mulher, entendeu? É outra manifestação, que, cara, quando a gente era mais novo, não tinha nenhuma comentarista de futebol mulher, assim. Impensável. Mulher não gostava de esporte. Isso Exato. É meio que um consenso. Assim. E hoje em dia... a Globo tem comentarista mulher, a Cazé TV tem comentarista mulher e tal. Então... isso é meio que uma coisa que mudou. E, tipo, as repartições públicas também. Então, a política de cota no Brasil foi introduzida num contexto semelhante. Cotas para concursos públicos, que hoje em dia já estão estabelecidas, baseadas em critérios raciais, são estabelecidos. Isso, de certa forma, também são reflexos de... Não é uma política de diversidade e inclusão. Eu acho que no Brasil isso foi ligeiramente mutado, assim, né? Porque a gente tem nossas relações raciais são muito diferentes das americanas. Mas, por exemplo, um debate que está surgindo agora nas federais é cota para transexuais. Isso é uma parada definitivamente importada da Califórnia. E aí, esse sinal era muito claro dos Estados Unidos por muitos anos. E, obviamente, o que acontece lá acontece aqui. É meio que a dianteira da cultura de trabalho, cultura econômica, né? Empresarial, por exemplo. É tipo, o cara que é um dono da empresa no Brasil, ele vai olhar pra quem? Vai olhar pra Ike Batista? Deveria, mas na verdade ele vai olhar pros bilionários do Vale do Silício. Deveria. Eu ainda vou fazer um episódio só de apologia ao Ike Batista, eu sou fã dele. Mas, voltando, isso agora mudou lá, entendeu? Esse sinal claro que os Estados Unidos davam, agora não dá mais. Exato. E aí, quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei foi, cara... Enfim, eu já trabalhei em empresa, né? Antes de eu ficar maluco e resolver largar tudo pra começar um canal no YouTube. E eu tinha programas de diversidade e tal, e o que tinha especificamente era meio que grupos de afinidade, sacou? Uhum. Então, quando você entrava na empresa, você podia entrar no o grupo das mulheres, sabe? Pra discutir questões corporativas que afetam as mulheres e tal. Tinha um grupo dos negros, tinha um grupo LGBT. Se eu não me engano, era só esses grupos que tinham, mas isso é hilário, né? Eu já ouvi a história do escritório de direito em São Paulo, que tem um grupo dos judeus também. Foda. Sempre teve. Esse grupo sempre teve, né? Então, esse grupo não precisava nem ter formalmente, né? Ele já existiria. Mas enfim... O nome desse grupo é os sócios do escritório. Exato. O nome desse grupo é contrato social, tá ligado? E, enfim... E quando o Mark Zuckerberg anunciou isso, eu fiquei tipo... Cara, se fizesse essa parada na empresa que eu trabalhava, o nego não ia fazer um motim, porque o nego não se importava tanto com isso. O nego se importava com ganhar dinheiro. Mas... Dentro desses grupos, eu sinto que ia ficar um mal-estar, sabe? Não ia ficar um negócio tão legal assim. Porque as pessoas que participam desses grupos realmente acreditam na parada. Eles acreditam que, a gente tem que aumentar representatividade, a gente tem que aumentar a diversidade. E aí você foi uma empresa que ficou anos e anos e anos promovendo essa porra pra... Dia pra noite você abandonar um negócio e a galera ia ficar tipo, cara, você traiu a gente. Eles iam sentir assim. Natural. Dito e feito, né? Esse site aqui, 404, que eu não sei que diabo de site é esse, ele parece ser meio left-leaning, na minha opinião, falou que tá um caos total internamente na Meta. Na minha opinião, estão exagerando um pouco. Mas o fato é, principalmente as políticas com relação aos... Aqui, o Mark Zuckerberg, né?
Cara, já parou pra reparar como a pupila dele é pequena, cara? Parece que ele tá sempre... Parece que ele toma... É Rivotril, né? Não, Rivotril não, é o... Qual é aquele de concentração? Aderal, parece que ele Venvance. tá sempre... Cara, tem um olho meio esquisito. Enfim. Venvance. Eles estão bolados principalmente porque parece que parte das políticas que mudaram na Meta é que nas redes sociais vai poder discutir-se o status de doença mental ou não de certos grupos que antes eram privilegiados. Eu não quero nem ficar falando isso porque eu tenho certeza que o YouTube travaria o vídeo se você começar a discutir isso, né? E aí, as pessoas dentro do Meta que se identificam nessa categoria estão tipo, porra, isso é vacilo comigo, você tá me traindo, bem ou mal. Você que ficou anos com compromisso de me proteger, privilegiar as questões que impactam o nosso grupo, né? Agora você, do nada, vai começar a falar que eu sou retardado mental, doente mental. Porra, você está me traindo, né? E aí... É engraçado, né? Porque até o tipo de pessoa que tá fazendo comentário eu sou LGBT e tenho uma doença mental. Foda. Tipo... Enfim, cara. Cara, a resistência podia ter sido... A resistência poderia ter sido feita de uma forma de... Cara, tipo, eu sou LGBT e tenho uma doença mental, por isso eu vou sair de férias e, tipo, eu te odeio agora. É o pior tipo de Exato, o cara literalmente possível. falou isso, só pra avisar que eu vou tirar um tempo para cuidar da minha saúde mental, sabe? Esse é o pior tipo de postura possível se você busca realmente resistir a essas mudanças, né? Exato. E aí aqui tem vários relatos que... Em sites internos de discussão, tem centenas de comentários falando que... Nossa, é um absurdo você tratar esses assuntos como potencialmente uma doença mental. Mas o fato é, o Mark Zuckerberg não tá falando que, tipo, política oficial... Esses grupos são doentes mentais. Não, ele tá falando... Antes existia uma política que proibia discutir-se a relação desses grupos com doença mental. E agora a gente vai remover a política, né? Sim. Ou seja, ele não tá afirmando, ele tá falando... Vamos deixar que discutam-se. O que eu entendo. Se eu fosse uma pessoa desse grupo, eu ia ficar chateado com isso. É uma questão muito sensível, cara. É uma parte... da sua identidade, assim, agora vamos chamar de doente mental, é meio foda, né? Exato, tipo, e o Meta foi mais do que, tipo, foi além disso, né? Era uma empresa que abraçava de verdade a pauta. Teve também aquela matéria sobre os fundos do Messenger que faziam alusões a causas LGBT que agora foram... É exatamente isso aí. Tinha, tipo, você podia colocar o fundo Pride, o fundo não binário, ou o fundo... Lo-fi, mas tinha mais um. Isso é maneiro. Esse é pica. Mas tipo, você poderia... Você agora fez um rebranding, virou arco-íris, algodão doce, pôr do sol. E, cara, eu acho que o cerne da questão é tipo assim. Vamos imaginar que na vida real, né, se eu faço uma declaração muito preconceituosa em relação a esses grupos, eu vou responder judicialmente por isso. Nos Estados Unidos, não. No Brasil, no caso. Nos Estados Unidos, não. Bem lembrado, pessoal. Então, dado que o Facebook é meio que uma instância paralela da realidade no digital, assim, é um lugar, é um mundo paralelo, onde as pessoas debatem, elas falam, não falam, é isso, é aquilo. Cara, eu deveria ter pelo menos o direito de me expressar, entendeu? Eu digo que a pessoa poderia ser responsabilizada, por exemplo, se ela incentivasse violência contra esses grupos. Sim, aí sim. Nesse caso, lá nos Estados Unidos, o cara seria punido, sim. Responderia penalmente. Mas eu deveria ter o direito de falar e arcar com as consequências, ou preventivamente eu já deveria ser travado de falar, sabe? Sim. E na minha opinião, um problema também era que você tem experts de pesquisadores de psicologia e etc. estavam sendo travados de discutir esse tipo de assunto que eles deveriam poder discutir, entendeu? Você deve poder discutir a preponderância de transtornos psicológicos em pessoas de certos grupos, né? Parece que, famosamente, entre a população trans, a taxa de suicídio ela é muito mais alta. Até que ponto isso era permitido ser discutido no Instagram antes, né? E aí, se a taxa de suicídio é mais alta, tem uma discussão. Será que esse grupo de pessoas tem taxas maiores de transtornos mentais, não necessariamente relacionados à condição delas como pessoa trans, entendeu? Só esse tipo de coisa que eu acho que é o melhor, eu tô fazendo o melhor argumento possível pro Mark Zuckerberg, né? E aí os funcionários estão bolados, né? Então tem muita... Cara, tem muitos relatos aqui nessa notícia, eu acho que talvez nem vale a pena... estender muito, né? Mas muito. É uma frustração natural de uma empresa que não era defensora dos direitos dessas minorias sexuais, né? Mas... era partidária, eu acho. Que, tipo, dá pra fazer a clara distinção de que o Meta era uma empresa que abraçava, lutava, incluía nos softwares, coisas de orgulho e etc. E agora vai
vai regredir um pouco para uma instituição que é mais neutra. Isso não quer dizer que vai rolar uma perseguição a minorias dentro do Meta, etc. Que as prioridades vão se alterar meio que... Exato, e para mim o bom exemplo é, cara, que diferença faz o fornecedor que você usa como empresa, o proprietário ser de uma minoria ou não, entendeu? Tipo, pelo amor de Deus, isso é a política mais aleatória assim possível. E você reverter isso, na minha opinião, é positivo. É razoável, entendeu? Eu não consigo entender um mundo onde essas empresas realmente tomam esse partido que não é baseado em, tipo, idealismo, um desejo de corrigir os males do mundo físico nesse mundo virtual. Meio que, sabe? E, na minha opinião, um desvio da missão também, né? Você, como empresa, você tem o objetivo primário de ganhar dinheiro e o objetivo secundário de, tipo, se você é o Facebook, oferecer um bom serviço, né? Pô, se o seu fornecedor, o dono é indiano, branco, negro, asiático, tanto faz, pelo amor de Deus, né? Exato. E esse sistema de minorias no Facebook é imperfeito, assim, com todo esse conceito de justiça histórica acaba gerando algumas imperfeições, algumas falhas e um desvio de propósito da missão, do desejo empresarial, da pulsão empresarial da coisa, né? Então, meio que quando você começa a agregar esses outros valores muito altos na empresa, o valor mais alto, o que orienta o crescimento, lucro, a qualidade do serviço, acaba meio que dividindo espaço com outras coisas. Então, tipo, a gente absolutamente não tá fazendo o argumento que, tipo, essas pessoas deveriam ser expulsas, perseguidas. Não é isso. Mas é que, cara, é meio que uma correção de rota, sabe? Eu acho que o Meta, inclusive, foi em parte punido por esse tipo de política e também por ter permitido uma ação mais direta do governo nessas pautas também, porque todo mundo sabe que isso vem impulsionado, obviamente, pelo setor governamental e tal. Por exemplo, o Facebook em si não necessariamente sofreu a pressão do Black Lives Matter, mas o governo americano sentiu. Então essas coisas foram propulsionadas de dentro do Estado para dentro das empresas. E agora, cara, é isso. Mudou o presidente, mudaram as prioridades, E a cultura tá mudando, né? E essa ideia do George Floyd meio que já passou, entendeu? Tipo, ele não poderia ser um mártir de 1000 anos. Tipo, eu entendo a injustiça da situação, ninguém deveria ser assassinado por um policial. Eu também sei da polêmica por detrás. O George Floyd não é um santo, basicamente, né? George Floyd não é um santo. Longe disso. Exato, isso já tá mais do que claro pra todo mundo na internet. Mas assim, o que aconteceu foi errado, a polícia não deveria poder só matar as pessoas. Até que ponto o policial teve uma culpa direta. Discussão, né? Até que ponto o policial matou ele. Exato. A gente não vai entrar Eu não quero falar sobre isso. Esse debate nem chegou direito no Brasil. Um negócio só é comentado em inglês. Mas a verdade é que, cara, o tempo mudou, a empresa vai mudar junto. Ou você queria que esse paradigma fosse ad perpetuum, a gente ia viver eternamente no governo do Obama? Não teria como. Ia refundar o mundo e o ano de 2020 ia ser o ano zero. Porque foi o ano da morte do George Floyd, entendeu? Ia ser before Floyd e after Floyd. Exatamente. Chegou nesse nível de loucura, né? Chegou. Tiveram várias cenas bem esquisitas naquela época. Pessoas até que eu acho que fizeram a apologia da forma errada. Tem muito blackface, tem muita loucura. Teve muito gráfico. Tipo, as pessoas zoam até Eu acho muito engraçado essa parada de vidas negras importam e tal. Que é tipo, cara, por que você tá importando uma parada dos Estados Unidos? Tipo, claro que vidas negras importam, mas por que você não poderia fazer de uma forma orgânica brasileira, entendeu? Não, e chegou num nível, assim, a ideia do George Floyd no soft power, assim, do Império Americano, que, se eu não me engano, a embaixada dos Estados Unidos no Afeganistão tinha um grafite do George Floyd na parede externa dele. Então, os soldados americanos passavam lá e era um grafite muito famoso, porque isso é hilário, né? Tipo, o que é... Cara, o que o George Quem Floyd... diria que o governo do Afeganistão iria cair em, tipo, horas, tá ligado? Exato, mas é porque, cara, a pauta do George Floyd tem nada a ver com a questão do Afeganistão. São coisas, inclusive, de períodos diferentes, assim, do Império Americano. Mas, enfim, eu acho que não é o fim do mundo, mas naturalmente o pessoal vai overreact. Eu espero que a comunicação interna do Meta consiga deixar claro o que tá acontecendo. Que, tipo, galera, ninguém tá ameaçado. É só que, tipo... como a nossa... Eu imagino que a visão, pelo menos trampista, é mais assim... Cara, dado que a plataforma é tipo uma realidade estruturante, é como a própria realidade, é o lugar onde se fala. Se a gente veta determinadas ações, a gente corre o risco de censurar, na verdade. Então, a gente vai dar uma relaxada, fica tranquilo. Cara, pode ser trans em paz. Pessoas escrotas, da mesma forma que elas te atacariam diretamente ou incitariam violência contra você na vida real... elas vão fazer na plataforma, mas a vida real ainda existe, ainda vai ter esse tipo de gente, sabe? Exato. E aí eu acho que vale a pena comentar também que o Mark Zuckerberg entrou em outras declarações também, que ele acha que deveria ter mais energia masculina no trabalho, no mundo corporativo. Então, por exemplo, aqui fala como que essa reviravolta na diversidade, né, segue cortes semelhantes em empresas como McDonald's, a Ford,
Jack Daniels, é surreal pensar que o Jack Daniels tinha política de diversidade, sabe? Molson Coors, que eu imagino que seja daquela cerveja Coors Light, sabe? Tractor Supply, enfim. Isso é hilário, né? Tipo, que o John Deere, mano, que é um bagulho de máquina agrícola, entendeu? Amazon e Walmart. Enquanto isso, empresas como Microsoft, Apple e Costco rejeitaram apelos para desmantelar as medidas de DEI. Parece que a Microsoft, na verdade, é controverso, até que ponto, né? Porque esse outro artigo aqui tá colocando que a Microsoft também tá revertendo algumas políticas de diversidade. Peraí, que esse é o artigo errado. E rejeitaram apelos para essas mudanças, né? Argumentando que é desnecessário e prejudicial à mitigação do preconceito. Só que o Mark Zuckerberg, ele falou no podcast Joe Rogan, que eu achei muito bom o episódio. É muito engraçado, né? Porque ele falou... Os primeiros 30 minutos ele falou sobre política. Ele falou, a gente tá revertendo isso porque o Joe Biden me impressionou. O governo americano tava literalmente ligando pros meus funcionários e gritando com eles, mandando eu censurar piadas, sabe? Da pandemia e tal. Aí depois ele ficou 2 horas falando sobre jiu-jitsu e caça com arco e flecha com o Joe Rogan. Maneiro. Pra nos últimos 30 minutos ele entrar num rant falando sobre como que a Apple era uma merda. Falando que a Apple não inova, a Apple só ganha dinheiro gerenciando o ecossistema deles que destrói a inovação. E também falando essa coisa de energia masculina, que foi meio que a conclusão que o Mark Zuckerberg teve junto com o Elon Musk depois de ficar 2 horas falando sobre jiu-jitsu, sabe? O que é hilário, é muito engraçado, eu achei o episódio muito bom. Pra quem não assistiu, assiste aí. Se você não souber inglês, aprende, né, basicamente. Boa. E ele falou isso, ele falou, cara... Mano, depois de conviver tanto com o mundo da luta, o mundo do jiu-jitsu, o mundo da caça e tal, eu cheguei à conclusão, cara, a gente no mundo corporativo ficou muito... Cara, a gente preteriu, né? A gente excluiu demais a energia masculina e deveria voltar a ter uma energia masculina mais forte na empresa, sabe? O pronunciamento do Zuckerberg foi bem engraçado, que ele falou, eu achei bem genuíno até. Essa foi uma das declarações mais genuínas, assim, da entrevista. Ele falou, cara... Eu fui criado numa casa que era minha mãe, eu tinha, 2 irmãs e, minha família estendida era muito feminina. Eu fui um homem que não se atentou muito a isso ao longo da minha vida. É claro, até que ponto não, né? Dado que ele é, fundador da empresa, gigantesco. Não, e ele era famosamente um cara muito agressivo no mundo comercial, né? Exato. Mas era um cara meio... Tinha uma agressividade meio de traição, assim, também. Mas, enfim, o Mark Zuckerberg falou que, basicamente, ele era um cara feminino, meio afeminado, no pensar, no agir dele. E ele despertou pra isso ao treinar jiu-jitsu, cara. E que ele ter contato com, violência na sua forma pura, bruta. E que todo mundo que pratica luta, sabe? E eu recomendo que todo mundo pratique pelo menos um período ali da vida. É que tem um clima de camaradagem, a agressão é tão escrachada. Você literalmente bate e apanha das pessoas... Que, cara, pra onde vai essa tensão, né? Sim. Nas relações interpessoais. Então rola uma camaradagem bem legal. E é uma agressão que não é feita da forma caricata, né? Então, por exemplo, o caricato da agressão masculina seria aquilo que as pessoas falam quando se referem, usam o termo da masculinidade tóxica, assim, né? Um homem batendo no outro e humilhando ele, eu te odeio, sei lá o quê, você é gay. Só que não é isso, né? É uma competição circunscrita. Claro que tem a agressividade tóxica também, mas... É importante você saber lidar com isso também, né? Porque sendo um homem, né? Claro, e meio que se situar ali, né? Mas na maioria das vezes não é isso. Na maioria das vezes é uma competição com... 90% do tempo é muito mais camaradagem do que só um impulso destrutivo de você tentar destruir o seu rival, humilhar ele. Exato. Não, rolam rivalidades e tal, mas, cara, é verdadeiramente um ambiente muito masculino e é um ambiente que naturalmente reproduz hierarquia também. Eu sinto que isso é uma condição, meio que uma decorrência de primeiro nível, assim, do ambiente masculino. Então, quem bate em quem apanha de quem zoa quem, isso fica muito claro, né? Eu treino jiu-jitsu por muitos anos. E aí, isso até, eu não sei se isso é uma qualidade negativa, na real, do ambiente. Mas tinha uma pessoa lá que era muito ruim. E era uma pessoa que tinha também muita dificuldade na vida, ela tinha uma vida bem sofrida, assim. E apesar de ter tido tudo, e aí, cara, essa pessoa era muito zoada. Era, claramente... o ponto mais baixo da hierarquia, assim, era essa pessoa. Só que ao mesmo tempo isso conferia um certo prestígio a ele. É assim, uma pessoa que zoavam ter cachumba e tal. Sim, mano. As histórias são engraçadas, cara. O pessoa chegou a conviver, né, na mesma academia que eu por um tempo, assim. E esse amigo tinha uma pilha que ele tinha cachumba, mano. E era muito engraçado. Era muito divertido esses tempos do jiu-jitsu, assim.
É claro que você conhece muito maluco também, né? Tipo, pelo menos no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu é meio coisa de os caras meio malucos, assim, meio fora da caixa. Mas também é uma experiência engrandecedora e eu me identifiquei com a fala dele. Porque eu também, querendo ou não, venho de uma família meio feminina, assim. E aí eu comecei a treinar e eu fiquei, é isso aí, cara, você é um homem, pô. Então, o que ele falou exatamente foi: é bom quando um local de trabalho celebra um pouco mais a agressão. A energia masculina eu acho que é boa, e obviamente a sociedade tem muito disso. Mas eu acho que a cultura corporativa estava realmente tentando fugir disso. É como se você quisesse energia feminina, você quisesse energia masculina. Essa tradução aqui ficou esquisita, deixa eu botar em inglês só pra eu entender. Tradução livre. Vamos lá. Literalmente, ele falou isso, né? É como se, você quer energia feminina, você quer energia masculina. Eu acho que tudo isso é bom, mas eu acho que a cultura corporativa tinha virado demais pra ser mais uma coisa castrada, né? Neuter literalmente é o termo que você usa pra quando você castra o seu animal, né? Então, enfim, o Mark Zuckerberg esclareceu seus comentários e ele falou: você quer que as mulheres sejam capazes de ter sucesso e tenham empresas que possam extrair todo o valor de ter pessoas ótimas, não importa qual seja sua origem e gênero, explicou ele. Ou seja, não é como se o Mark Zuckerberg tivesse virado o Mel Gibson, assim, da noite pro dia. Ele continua sendo um cara com os mesmos valores, mas ele acha que foi longe demais, deveria prezar mais pra energia masculina. E, cara, até certo ponto, eu concordo com ele, assim, eu diria que nos diferentes ambientes corporativos que eu tive, eu já estive num ambiente corporativo que tinha uma energia mais masculina, que tinha energia mais feminina. E sem dúvida, pelos relatos que eu vejo das pessoas, cara, a maioria das empresas tem uma energia mais feminina, sabe? Tipo, quando a empresa fica grande o suficiente, ela se estabelece, cria essas estruturas mais complexas de contratação, promoção, o RH, né? Que, inclusive, ironicamente, qualquer pessoa que já trabalhou no lugar, cara, encontre um RH que não é preponderantemente feminino, né? Sim. E os seus valores acabam sendo incutidos naturalmente nas pessoas. Então as empresas hoje em dia realmente têm o caráter, eu não diria tipo absolutamente feminino, porque isso teria implicações pro próprio negócio, eu sinto que, mas é uma coisa bem no meio do caminho, assim, mas até pra lá, sabe? E eu sinto que valor, tipo, é enxergar a masculinidade não pela sua faceta negativa, tipo, porra, não, deveria ter exclusão pra cacete, deveria ser, tipo, o nego deveria resolver tudo na porrada. Exato. Tem que ter bullying descontrolado na empresa. Um pouco de bullying talvez seja então, bom, mas eu ia falar isso, né? Um pouco de falar zoação. que o amigo tem cachumba e tal, deixa o ambiente mais leve, entendeu? Exato. Mas é engraçado, né? Porque mulher realmente não gosta desse tipo de zoação. Não é nem quando é feita com elas, tipo, ela não gosta quando é feita nem com outra pessoa. Exato. Só que pro homem, realmente cara, você tá num ambiente que você nunca zoa ninguém ter cachumba, sabe? Torna um ambiente pior, entendeu? Sim, eu acho que a gente deveria começar a debater diversidade no Novos Clássicos, entendeu? Dentro aqui do Novos Clássicos. Óbvio. Porque somos dois homens. Quem nos ajuda? Nossos amigos. Fornecedores, né? Eu diria. Nossos fornecedores são dois homens. Tem um homem nordestino, né? Tem. Aí, ó. Tem diversidade aí no Novos Clássicos. Mas enfim. Mas é isso. A gente vai comentar mais sobre a mudança entre esses polos masculino e feminino no próximo episódio, que a gente vai falar sobre o fato que o Big Brother tá falindo, basicamente, né? Então, no Spotify é agora e no YouTube é amanhã. Valeu. Muito obrigado por assistir o Novos Clássicos Show. Esse foi o programa de hoje. Entra no site www.novosclassicos.com.br, que lá tem um episódio extra. A gente comentou sobre o editorial do Barroso, criticando a crítica que o Estadão faz ao STF, como que, na visão do Barroso, e na minha opinião ele está correto em afirmar isso, o STF ele está agindo segundo o espírito da Constituição. Então, enfim, vê o nosso episódio extra. A gente coloca esse tipo de coisa no site pra, enfim, né, tentar ficar esquivado dos sensores do STF. E no site também você pode virar membro, são R$8. Você tem acesso a nosso episódio de perguntas e respostas, que a gente faz 2 vezes por mês, e a gente pode responder a sua pergunta. Então, o nível tá muito bom das perguntas também, desde que a gente migrou pro site melhorou. Então, dá uma olhada lá, eu acho que se você assistiu até aqui você vai gostar. Segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoa_a99. Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Segue a gente no canal Novos Clássicos e no Instagram também. Muito obrigado.